Graça e paz, amados. Tudo bem com os irmãos? Só vitória? Só vitória, irmãos. Meu pastor ficou um pouco preocupado que eu dei a palavra que estaria aqui. Mas aí, minha mamãe está hospitalizada no UTI novamente, amados. E a gente tem um pouquinho mais de preocupação e ocupação. Mas a palavra de Deus nunca, jamais pode deixar de ser apregoada. Amém? Na tristeza ou na dor, na alegria, Deus sempre será em primeiro lugar para nossas vidas. Amém? Disso nós não vamos fazer um momento de tristeza, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio assim, eu vivo isso. Por Ele estar no controle, Ele nos dá a oportunidade de hoje estarmos aqui com vocês, com os amados irmãos que estão nos seus lares, para nós aprendermos um pouco mais dele, que é manso e humilde de coração. Amém? Eu falei para o pastor no início que eu falaria sobre as ovelhas. Por que eu falo sobre ovelha? Porque eu tive experiências com Deus, irmão, que eu não penso que Deus ame um mais que outro. Mas eu penso que demanda um grande amor dele para aquele filho que é mais complicado. Amém? Exemplo, humanamente dizendo, quando nós somos uma família de 5, 6, 7, 8 irmãos, do qual deles vocês acham que a mãe, principalmente, que é o amor que não se compara ao de Deus, mas é um que pelo menos faz alusão. O profeta diz, pode uma mãe esquecer de amamentar o seu filho? Pode. Dificilmente. Todavia eu vos digo que o Senhor Deus não esquece de vocês. É uma colocação do amor de Deus que vai além da mãe. Mas a mãe, ela é mais chegada àquele filho que dá mais complicaçãozinha, que é mais complicado. O pessoal fala, mas não pode ser. O fulano ali é tão bonzinho lá em casa, mas já o ciclano é aquele que faz bagunça. E a mãe está sempre. Eu digo para vocês com experiência própria. Nós somos em 3 irmãos, eu sou o mais velho, mas desde a minha juventude eu dei muito trabalho, porque eu achava que era o hominho da casa, eu mandava. Eu sou um filho de mãe sem pai, entre aspas, né? Não fui criado com um pai, então eu achava ser o homem. Então eu era aquele que tinha que ser do meu jeito. E eu dava mais trabalho por isso. E até hoje, acredite vocês ou não, ela é mais voltada a minha pessoa. Vou explicar para vocês. Da última vez que nós estávamos no UTI do Hospital de Clínicas, podem abrir em Lucas capítulo 15, amados, para nós adiantarmos. Tinha um pessoal que fazia o acompanhamento de uma paciente ao lado, e minhas irmãs foram as primeiras a irem. E ela praticamente atordoada, não conhecia quase ninguém, até os próprios filhos. O dia em que eu cheguei, ela teve uma reação que as pessoas que estavam ao lado, que era o filho da senhora e a acompanhante, disseram, já sabemos quem é o preferido. Porque ela se mostrou de uma forma, com atitudes e ações, que ela não fazia com minhas irmãs. Ontem à noite mesmo eu fui no UTI da Santa Casa e ela grudou a minha mão e alisava. E eu alisava. Eu não tinha palavras, né, irmão? Se eu for falar, eu choro. Aí eu ficava alisando o cabelo dela, beijando a mão. E ela ficava naquela, sabe? Tipo, você não vai me deixar aqui, né, filho? Eu não quero ficar aqui. E você sabendo que ela tem que ficar lá, porque não pode sair daquele processo. Mas Deus é bom. E por essa razão, eu estou dando essa introduçãozinha, estou fazendo essa introdução de um amor relacionado, aqui humanamente dizendo, para vocês começarem a entender o quão grande é o amor de Deus pelos seus filhos, considerados suas ovelhas. Amém, igreja? Amém? Vamos ler capítulo 15 de Lucas, o versículo a partir do 1, irmãos. Capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. A parábola da ovelha perdida.
cobradores de impostos e outros pecadores, vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carrega alegremente nos ombros e a leva para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegre-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, a alegria no reino, nos céus, por causa do pecador perdido, que se arrepende, do que por 99 justo que não precisa arrepender-se. Amém? O Novo Testamento, Deus é tido como, no Velho Testamento, Deus é tido como pastor das ovelhas em Israel. Tanto que o próprio Davi, no Salmo de número 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para Davi falar isso, Davi tinha autoridade, convicção para falar sobre um pastoreio. Porque ele era pastor de ovelhas. Ele entendia o que era uma ovelha. Como Jesus também aqui dá um exemplo de que aqueles que estão perdidos, e até mesmo aqueles que estão dentro, são ovelhas. Davi então fala um pouquinho sobre ovelhas. Outro dia, não sei se foi o Wesley ou o Isaac que colocou um vídeo para nós aqui e nos mostrou um pouquinho sobre as ovelhas. Quando Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele estava dizendo: porque eu sou ovelha, e eu sei que a ovelha é um bicho indefeso, é um bicho com defeito, é um bicho carente, é um bicho necessitado, é um bicho que não sobrevive só. Ele precisa ser orientado, dirigido, guiado. Ele precisa ser cuidado, senão ele morre. Com predadores, por si mesmo, cai num aprisco, ele morre. Então, quando Davi fala de ovelha, Davi está dizendo: olha, uma ovelha, ela é incapaz de sobreviver em meio aos predadores. Por quê? Ela não tem condição nem possibilidade nenhuma de se defender. O lobo tem as presas, o leão tem as garras, além das presas, o touro tem o chifre, mas a ovelha não tem nada. Ela não tem como se defender. Quando um predador vai em meio a um rebanho de ovelha, a única coisa que elas sabem fazer é correr em volta delas mesmas, que fica mais fácil ainda do bicho pegar. Alguns bichos correm, como o veado, por exemplo, dando saltos e fazendo curvas. A ovelha não, ela fica correndo em círculo. Davi disse: olha, nós comparado a uma ovelha, nós não temos defesa nenhuma contra o nosso predador. Por isso nós precisamos ser cuidados por Deus. A ovelha é um bicho míope. Ele tem uma visão pequena, ela tem uma visão pequena. Ela não enxerga ao longe. Davi está dizendo: olha, nós precisamos da direção de Deus para irmos a algum lugar, porque senão somos capazes de tropeçar, de cair, de sofrer um dano, um acidente. E assim sucessivamente. Para vocês terem uma ideia, o pastor tem que passar um melado na cabeça da ovelha, e principalmente no seu focinho, para que as moscas não coloquem os seus ovinhos lá e nasce aqueles bichinhos que coça, e elas começam a dar cabeçada para ver se, a ponto tal de se matarem, dando cabeçada por causa de um bicho. Bichinho desse, de pé. Alguém já pegou um bichinho de porco aí no pé? Não, né? Porque vocês são das cidades. Mas eu sou do mato, tá? Coça, que é uma beleza. Mas a gente pega lá a agulhinha e arranca ele. A ovelha não consegue, irmão. Ela tem que ser cuidada até para não pegar um bichinho. Jesus, então, está fazendo uma reunião. A Bíblia diz que ele estava com cobradores de impostos e pecadores. Povo que para os judeus, os fariseus principalmente,
aquela facção, entre aspas, né? Aquela religião deles, aquilo era malquisto. Porque quem eram os pecadores e cobradores de imposto? Mateus sabia muito bem o que era ser um cobrador de imposto. Era aquele cara que, além do povo judeu, está sendo castigado, está sendo subjugado pelos romanos, ele auxiliava a tirar o restinho do que o povo judeu tinha para dar para os romanos. Aí ele fazia isso com um pouquinho mais de maldade, porque ele tinha que tirar do que ele tirava dos judeus para dar para os romanos, ele tirava parte dele. Ele se enriquecia, até ilicitamente, tirando do seu próprio povo. Para os fariseus, aquilo era um ultraje. Prostitutas, assassinos, ladrões e etc. Todo tipo de pecadores. Para um judeu religioso, sentar e comer com uma daquelas pessoas era um ultraje. Era se fazer pecador como elas. Porque refeição naquela época era algo sagrado. Você tinha que fazer com os santos, não com pecadores. E Jesus quebra esse dogma, Jesus quebra essa tradição deles e vai lá e senta com os pecadores para comer. Aquilo para eles foi o final. O interessante é que ao começar essa parábola, aqui nós já ouvimos a parábola da dracma, salvo engano pelo pastor Marcos, e ouvimos do filho pródigo, que eu não lembro com quem foi. Ou não ouvimos ainda. Já ouvimos. E o filho pródigo. Interessante que Jesus, ao colocar essas três parábolas, para nós pegarmos aí o raciocínio, Jesus estava falando de três tipos de pessoas. A dracma perdida. A dracma é um objeto sem vida. Logo, não sabe que está perdido porque é um objeto. A ovelha perdida, ela sabe que está perdida? Sim, ela sabe que está perdida. Só que ela não consegue se encontrar. E quando Jesus fala do filho pródigo, Jesus está dizendo, tem o perdido que volta para casa e tem o que está em casa e não sabe que está perdido. Vocês estão entendendo, amados? O perdido que se acha, a pessoa lá de fora que vem e entra na casa de oração, e aqueles que estão dentro da casa de oração, mas não sabem que estão perdidos. Pastor, mas aí a gente vai contra o que nós ensinamos e o que nós cremos. Na predestinação e na salvação? Não, irmãos. Não estou tirando aqui a salvação, a predestinação, aqueles que Jesus salvou desde a fundação do mundo. Mas eu estou dizendo para você que tem pessoas que estão aqui dentro e que elas são perdidas. Elas não sabem que estão perdidas. Ela acha que é. O filho maior, eu estou contigo há muito tempo. E tu nunca mataste nada, mas tudo já é teu, meu filho. Não, mas aí não. Se ele está lá dentro, eu fico aqui fora. Porque com ele eu não aceito estar. Esse estava perdido dentro de casa. O outro estava perdido fora e foi achado. Amém? Para nós entendermos um pouquinho essa parábola. Claro que Jesus estava dizendo, os publicanos e pecadores aí, estão perdidos. E eles sabem que estão. Já é a escória da humanidade. Aqui ninguém dá valor algum para eles. Vocês, fariseus, estão dentro da igreja. São pessoas que estão na religião. Religiosamente falando, vocês são destaque. Porém, vocês nem sabem que mesmo com essa religião toda, crente todo, vocês estão fora da presença de Deus. Fora da vontade de Deus. Porque não é essa a vontade de Deus. Que se tire aquele que está caído, doente, aquele que está desamparado, aquele que está perdido. Amém? Vamos continuar? Queridos, os fariseus e mestres da lei criticavam dizendo, ele se reúne até com pecadores e até come com eles. Lembra do perdido que está achando que é salvo, mas que não aceita aquele outro que tem os muitos erros? Analise um pouquinho, irmãos. Será que não já julgamos dessa forma?
Talvez você não se lembre, ou talvez não tenha acontecido com você, glória a Deus por isso. Mas tipo, não aquele não, só Jesus na causa. Nós que fomos, o pastor que pastoreia há muitos anos, eu vivi à frente de obras também há alguns tempos, tem crente que você fala, misericórdia, isso dá muito trabalho. Será que Jesus vai salvar isso? Isso, não é mais esse, não é isso. Irmão do céu, pensa que você já faz o julgamento e bate o martelo. Não, esse daí é o olho clínico santo e gospel, eu já vi, não vai dar certo. Isso daí Jesus não deu. É daqueles que Jesus separou para o dia do juízo, tenho certeza. Aí Jesus vai lá, põe o desgramado nas costas e leva. Está todo doente, coloca lá. Ele sara um pouquinho, irmão, corre de volta. Aí você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Pois é, acontece, viu? Eu bem o sei. Eu vivi, eu vi, eu participei. Eu cheguei algum tempo atrás aqui, eu não estava no mundo, mas eu não tinha uma direção. Eu estava perdido. Aí, irmãos, acredite vocês ou não, não é fazendo média, não preciso disso, mas aí Deus colocou a IPI na minha vida, na pessoa do pastor Marcos, e eu conheci vários irmãos, como eu conheço aqui, a Lia, e assim os que eu tenho mais um pouquinho de intimidade, a irmã Solange, o pessoal, e o acolhimento foi tão que hoje eu já não teria, mesmo se não sentisse o chamado, eu não teria coragem de sair mais. Eu diria, não, é aqui o meu lugar, esse é o meu povo, eles me acolheram. Eu estava perdido, não era perdido porque eu estava pecando, contaminado, não, eu não tinha uma direção aí. Eu dizia, Deus, onde eu vou? Volto para Nazareno, vou para Batista com Domingos, que é meu amigo também há alguns anos atrás, a igreja lá está em destaque. Falei, faço o quê, Jesus? E de repente, como ovelha perdida, eu fui achado, primeiro por Cristo, depois pelo pastor e cada um de vocês que me recebeu com tanto carinho. Eu sou grato, é uma gratidão imensa. Eu entendo um pouco por isso, porque eu já me senti assim, perdido. Mas vamos entender a parábola um pouquinho. Os fariseus e mestres da lei criticavam. Então Jesus lhe contou uma parábola. Se um de vocês tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês faria? Ou o que vão fazer? Vocês não vão sair à procura dela? Aí ele continua. E o que ele acha, e ele fala e fará: não deixará as outras 99 no pasto, e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele não vai carregar alegremente nos seus ombros? Aí Jesus está dizendo assim, amados, quem de vocês aqui se tiver alguma ovelha perdida, porque eles conheciam, eles eram pastores, a maioria deles, mesmo que não tivesse contato com o pastorado, eles realmente ou geralmente, eles conheciam como pastorear. Jesus, então, aproveitando uma história do convívio deles, conta esta parábola, dizendo, se tiver 100 e perder uma, não vai deixar as 99, vai atrás da perdida? Fica meio, para nós, complexo, porque como deixar 99 à vontade lá, correndo perigo também, e ir atrás de uma que se perdeu? Porque o cântico que nós fazemos geralmente, eram 100 ovelhas, né? Aí, as 99 deixou no aprisco. Não, aqui ele deixou no pasto, ele deixou comendo, e foi atrás daquela uma que estava perdida. Quando estão juntos, amados, os animais são mais protegidos. Mais perdido, ele não tem proteção alguma. Quando estão juntos, eles se sentem mais seguros. A ponto tal, ovelha não é igual boi ou coisa parecida, que debanda e aí corre um para um lado, outro para o outro. Não. Pode até umas perder, mas elas são de andar em grupos. Mas uma delas se perderam. E Jesus está dizendo, olha, esses daqui já estão aqui dentro, já estão guardados. Eles têm um ao outro para se cuidar aí por enquanto.
Mas aquela que está perdida eu tenho que ir atrás, porque ela corre perigo. A grande lição que Jesus dá aos fariseus, e que a gente vai dando as lições aqui no decorrer do sermão, é que nós estamos, às vezes, tão preocupados com aqueles que estão aqui. E aquele que está lá perdido fica em segundo plano. Jesus disse, não deixa as 99 e vai atrás daquela, porque aquela está em perigo. Aquela a qualquer momento pode se perder para sempre. Pode acontecer um acidente fatal. Então Cristo está dizendo, por que não ir buscar aquela que está lá, perdida, não sabe quem é, onde está, como está passando fome, está passando frio, está passando sede. Vamos correr atrás dessa. Jesus dizendo, ó, vou lá e vou pegar elas, porque elas estão perdidas. E a qualquer momento fica sem salvação, porque pode morrer, e dependeria de nós estarmos indo lá e buscando. Outra coisa que nós aprendemos aqui, eu não sei se os irmãos entendem, nós temos uma igreja com um número de pessoas abençoado, dificilmente todo mundo conhece todo mundo. Concorda comigo, amém? Mas, irmão, nós conhecemos um grupinho, amém? Eu já conheço a Lia, o pastor, a Solane, eu tenho um grupinho aqui que eu já conheço. Se desse grupinho eu senti, por exemplo, que a Lia não veio aqui já uns 4 cultos. Eu não tenho que correr para ver o que aconteceu com a Lia? Não tenho o número do telefone dela? Mentira, tenho sim. É minha contadora. Pastor Marcos, o senhor sabe o que aconteceu com a Lia, irmão? O senhor tem o endereço dela? Posso? Será que eu posso fazer uma visitinha lá? Porque não está no nosso meio. Alguma coisa aconteceu. Ah, mas aí volta lá naquela questão, pastor. Aquela irmã é birrenta, viu? Aquilo é só Jesus na causa. Acho que não dá para a gente ir atrás, não. Pastor. É profecia? É uma profecia, então. Estou dizendo. Ali não dá para ir, não, pastor, porque ali é só o sangue de Jesus. Não, irmãos. Jesus está dizendo, se está perdida, vai buscar. Porque pode se machucar. Pode ficar com fome, pode ficar com sede, pode ficar com frio. Você não sabe o que está acontecendo. Esses dias, pastor, eu liguei, irmãos, para o irmão, e eu disse, irmão, você está bem, crente? Ele falou, estou na paz, amém. E o senhor está na fé? Eu acho que eu estou. Eu acho que eu estou. Na hora deu aquilo, sabe, tipo, você está procurando o irmão para ver se ele está te fazendo uma pergunta que parece que tem um duplo sentido. Aí eu falei, não, mas é a ovelhinha perdida do Senhor. Foi logo quando o pastor acabou pedindo para mim falar uma parábola e Deus colocou no meu coração para falar das ovelhas. Eu entendi, vou correr atrás dessa bênção, né? Porque vai saber o que aconteceu. Está com frio, está com fome, está com sede. E ele continua. Não deixará as 99 no pasto e buscará ainda a perdida até encontrá-la? Veja o cuidado de Deus, queridos. Aqui nós aprendemos na parábola que Deus tem cuidado com cada um individualmente. Deus conhece a necessidade de cada um individualmente. Ele se preocupa em cuidar de cada um individualmente, a ponto tal de deixar 99, se for, por amor àquela, não que ele não ame as 99, irmãos, entenda. Na questão de a festa, quando encontra mais do que as 99, porque as 99 já estão encontradas, já estão lá. Elas não estão perdidas, mas aquela uma está. Ele procura noite adentro e vai até ele achar. Qual que é a tendência do ser humano que acha um bicho perdido que deu trabalho para ele o dia todo? Humanamente dizendo, como eu disse para vocês, eu peguei bicho no pé de porco, bicho porco, porque eu nasci no meio do mato. Então mexia com cavalo, um boi, um porco. O porco sumia. A minha mãe, vai atrás do porco. Irmão, moleque é terrível, né? Aí eu pegava o estilingue e ia no meio, e corria para lá, ia na roça, e ia no meio do matinho que tinha.
Aí eu encontrava esse leitãozinho, irmão, mas pensa que eu ficava bravo. Primeira coisa, já pegava um estilingue, dava uma estilingada, vai para casa, seu descarado, olha o que tu fez, mãe está mandando o filho te procurar. Brigava com o povo. Com Jesus é diferente. Ele está dizendo, eu vou atrás. Passo o processo de humilhação, passo o processo de cruz, morro e ressuscito. Mas quando eu encontro, não vou bater. Mas está rebelde mesmo. Volta para a igreja, seu descrente. Eu morri naquela cruz por você. Olha a marca aqui. E você ainda fica me deixando aí e está se matando aí. Vai morrer descramado. Vamos logo lá e dar umas cajadadas. Não, Jesus não faz isso. Jesus faz diferente. Jesus diz assim. E ele pega, põe nos ombros. Ele não vem, irmão. A ovelhinha. Vai, ovelha. Cajadinha. Eu te falei, desgramadinha, para tu não vir, puf. Não, não. Ele ama, ele põe nos ombros. Entenda esse amor que é diferenciado. Entenda como Deus te ama, crente. Então eu errei, pastor, o que eu vou fazer? Eu me sinto perdido, não sei nem se sou digno de voltar lá. Ele te ama, ele te busca no colo, porque ele deu a sua vida por você. Ele tem um carinho todo especial por você, que é diferenciado. O ser humano não consegue, irmão Betinho. O ser humano não consegue, irmão, entender isso, o amor de Cristo, que deixa 99 e busca. E quando acha, em vez de ficar açoitando ela, chateado com ela, ele pega no colo e traz. Hoje Jesus te chama de novo, crente. Está perdidinho em qualquer erro aí da vida. Jesus está falando, vem meu filho, vem minha ovelhinha. Não vai morrer nessa situação. Eu te quero melhor. E Jesus te coloca no ombro, te traz de volta aqui. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Deus te ama. Continuemos. Não deixarás 99, buscará a perdida, e encontrando, ele a carrega alegremente nos ombros. Ele carrega como? Alegremente. Jesus não faz isso por tristeza, por obrigação. Jesus não faz isso, e é o que ele quer nos ensinar aqui. Ele está dizendo, não vá atrás daquele que está perdido, porque você é um crente, você é obrigado a fazer isso. Não. Não vai atrás daquele, porque há uma necessidade apenas, não. Mas vai e se alegre em trazê-lo de volta. Tenha alegria em trazer aquele irmão, aquela irmã que está afastado, que você sabe que está parado lá, que Cristo tem um amor especial por ela. A Bíblia diz que o dia que ele ou ela voltar a esta casa de oração, a alegria, a festa no céu, porque foi achada. E o lugar dela, irmão, o lugar de ovelha não é perdido sozinha. Lugar de ovelha é em rebanho. E Deus ama que vocês, irmãos e irmãs, que nós, irmãos e irmãos, estejamos aqui unidos. Isso é uma graça de dádiva, é uma graça divina. Para Deus é uma alegria imensa. Que eu e você possamos aqui com essas duas mulheres de Deus, fazer um cântico aqui de adoração ao nome dele, reunidos, porque aqui estamos seguros no Senhor. Amém? Passando prova, mãe no UTI, irmão, irmã aí perdendo parentes com Covid, mas querido e amado irmão, nós estamos na presença dele, ele nos ama, ele nos trouxe até aqui. Você é ovelha desse pasto, você é ovelha desse rebanho. Deus tem um cuidado todo especial. Daí, pastor, uma outra condição, que eu disse a princípio que estava perdido, porque eu não tinha esse rebanho que me acolhesse. E quando está só é complicado. Não adianta cristão dizer, eu não preciso ir na igreja. Para quê? Vamos aproveitar o Covid, pastor? A gente afasta um pouquinho mesmo, né? Esse negócio de estar na igreja quarta, domingo, sexta, esse negócio não precisa. Irmão, se não estiver junto, querido, você não tem força para prosseguir. Você acaba se perdendo. Fica fora do redil, ou do curral chamado. O risco de predador, o risco de se perder, o risco de morrer de frio. Porque quando está muito frio, qual que é a tendência da ovelha? Elas se aproximam uma da outra, mesmo com toda aquela lã. Existe um frio extremo. Por exemplo, em Israel, em época de inverno e principalmente à noite, é horrível. Se as ovelhas elas não estiverem proximinha,
elas é capazes de congelar sozinha. Quando o cristão ele sai da casa de oração achando que ele vai continuar crente, não, eu sou crente na minha casa, aleluia, eu leio a Bíblia todo dia, no celular, ou leio aqui, eu faço estudo, eu faço oração. Ô, meu irmão, não cai nesse erro. Conselho de amigo, conselho de quem viveu. Eu expliquei para vocês, uma hora o pastor disse que quer que eu conte o testemunho. Eu acho mais testemunho, mas tudo bem. Pode ser. Por que que eu perdi tudo na vida? Só não a salvação para a glória de Deus, que é o que eu tenho de melhor também. Esse Deus me deu graça, continuei. Primeira coisa, irmão, um dia, com 3 empresas, para vocês terem uma ideia, eu dei uma dessas ovelhinhas. Capim verde para tudo que é lado, falei, vou sair por aqui. Né? Comecei a comer pastos verdejantes. Fui comendo adentro, uma hora está perdidinho da vida. Olhei atrás, cadê o rebanho? Estou sozinho. É para você entender um pouquinho onde eu quero chegar. E onde Deus tem a nos levar hoje pela sua palavra. Não se estribe nos seus próprios caminhos. Está escrito em Provérbios. Antes, espere a orientação do pastor. E esteja sempre no rebanho. Não deixe uma casa de oração achando que, mas aquele ali tem um problema X, aquele lá tem um problema Y. Irmão, enquanto a instituição tiverem seres humanos, vai ter problema, porque eu e você somos seres humanos e nós temos dificuldade de ser perfeito. Não vamos conseguir perfeição. Jesus é o único perfeito e pode nos aperfeiçoar. Mas não, nós não temos. E dirigindo uma igreja, dirigindo uma empresa, dirigindo uma cidade, tem sempre um homem. E um homem tem defeitos. Eu não vou ficar lá porque eu não vou com a cara do pastor. Mas não é o pastor Marcos, não. É aquele pastor que o pastor Marcos convidou. Eu não fui com a cara daquele cara. Acho que eu não vou ficar mais na igreja. Não perca a sua salvação. Ora enquanto isso. Quantas vezes eu tive que engolir quando o irmão dizia assim, o fulano vai pregar. E eu não ia com a cara do irmão que pregava. E eu falava, ô Jesus, eu não vou ter que aguentar esse irmão, ouvir esse irmão falando, não, né? Sangue de Jesus tem poder. Até que um dia, Deus me ensinou uma coisa. Ele disse assim, ó, minha graça te basta. Como é assim, Senhor? Me ensina isso aí. Como numa pregação minha graça te basta? E Deus falou ao meu coração abertamente assim, olha, você analisa tanto a vida e o seu irmão, que você esquece, quem vai usar ele sou eu. E eu disse assim, Senhor, um pouquinho só da tua graça. E aquele dia, o irmão falou uma palavra que veio direto ao encontro, ao meu coração e à minha necessidade. A partir desse dia, eu comecei com a cara, fiquei no rebanho, gostei do rebanho. Não é a presbiteriana, tá? Só para que você saiba. Por enquanto ainda não, mas deve aparecer um por aí. Continuemos. Eu podia, irmãos, fazer descrito, né? Porque geralmente... Mas a gente espera que o Senhor Deus fale ao seu coração conforme a sua e a minha necessidade. Achando apoio nos ombros e cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo. Porque eu achei a ovelha que estava perdida. A alegria do Senhor nos traz força, ou é a nossa força. Porém, não é esse o sentido que Jesus disse. Jesus disse, olha, quando a ovelha está perdida, que ela é trazida ao rebanho novamente, há uma alegria diferenciada. E ele ainda chega a dizer, há mais alegria naquela uma que estava perdida, do que nas 99 que estavam ali no local reunidas. Mas como assim? Jesus ama então mais o cara que está lá no mundo, o cara que era da igreja, saiu, se perdeu, do que a gente que está aqui todo dia dando glória ao nome dele. Não, não é que ele ame mais. Não pense assim. Ele se alegra mais na volta do outro, porque você já está dentro e o outro está perdido. Amém? Será que Jesus não me ama mais? Ama, irmão. Eu contei para vocês de uma feita que eu tive com 10 anos, uma revelação da salvação.
Aí, pastor, é por isso que eu fiquei em uma denominação que apregoava o arminianismo e não encaixava muito, porque a minha experiência com Jesus era diferenciada. Porque eu conheci Jesus com 10 anos, não foi com 17, 16, igual o dia que eu entrei numa igreja e levantei as mãos, aceitando o sacrifício de Cristo na minha vida, reconhecendo esse sacrifício. Não. Eu tive uma experiência com Jesus o dia que eu saí do meio da roça. Nós estávamos apanhando café, fomos para casa, eu tinha de 8 a 10 anos, eu não lembro muito bem. E eu tive um sonho. E nesse sonho eu nunca tinha entrado numa igreja, nem católica, irmão. Nem católica, porque na fazenda não tinha, viu, pastor? Nem católica. Não é dizer que eu conhecia Jesus, que eu sabia quem era Jesus, quem era o Pai, quem era o Espírito Santo. Não. Eu sabia que tinha Deus, porque, ai meu Deus do céu. E tinha a dona Cida, a dona Maria, as irmãs abençoadas, santas, né? Santas mulheres de Deus, sim ou não? Fazer igual agora ao Universal. Sim ou não, meu amigo e minha amiga? Não, amados, não nesse sentido. Eu conhecia Deus nesse sentido, de alguém falar de Deus, de Santa Maria, disso, daquilo, não. Não tinha esse conhecimento. E Deus me deu um sonho. Aparecia um homem de branco, com umas vestimentas diferenciadas nas nuvens, e como por mágica apareciam as chupetas na testa do povo, toc, 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 e apareceu na minha também. Todo mundo que apareceu essa chupetinha começou a subir, junto com esse homem, para o céu. Pronto, e eu fui uma das tais, viu? Aleluia. Recebi essa revelação da minha salvação lá, e nunca tinha ouvido falar de Jesus, por isso eu acredito na predestinação. Amém? Um ex-arminiano dizendo isso, né? Mas nunca fui, eu estava muqueado lá, mas não. Eu tinha minhas convicções. Agora, quando eu voltei aqui na presbiteriana, eu estava meio assim, pastor, ô Jesus, um dia o senhor me falou que eu seria salvo. Por essa questão, principalmente, dessas doutrinas nossas, né? Do calvinismo. Eu falei, ô Jesus, o senhor me mostrou aquele dia, mas ficou uma dúvida. O que era aquela chupeta mesmo, hein? Porque eu sei que o senhor vai levar para o céu, eu estou salvo. Mas por que só quem recebia, tanto adultos quanto menino, só quem recebia a chupeta na testa, grudadinha assim, toque, é que subia. Falei, por que, Jesus? Me ensina, me orienta. E assim, me dá mais uma experiência de que o senhor estava naquela... Me ajuda a entender, me dá mais essa vez, só essa única vez, o gostinho de te ver, sabendo que realmente sou eu agora. Eu falando com Jesus em oração. Dormi, irmão. Eita, o homem dos sonhos. Estou correndo de todo mundo, tal, e corre, porque tem uma guerra, e aí eu entro com um homem todo encapuzado lá, igual um talibã, e entramos numa casa... E ele foi me orientando, aquele homem, nós entramos dentro da casa, todo mundo assustado. Aí ele vai tirando o pano e dizendo assim, lembra que eu disse, que se não se tornares como uma criança, não poderá herdar o reino dos céus. Naquela hora dá arrepio, dá vontade de chorar. Aí ele disse, você não queria me ver, estou aqui, mas eu não vi o rosto, né? Ele não deixou ver o rosto. Ele só se revelou para mim... Saiu pela porta, acabou meu sonho. Acordei num soluço de choro, irmão. Mas um choro de alegria, de felicidade, dizendo, Deus, o Senhor é bom, o Senhor me ama. Eu, um miserável pecador desse, peço uma orientação do Senhor, porque na época pequeno, justifiquei. A ovelha perdida, irmão, ele busca, ele ama, ele quer. Nosso horário está findando. Vamos findar a nossa ministração também. Por final, queridos, aí ele diz assim, digo-vos assim, que haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. E ele está dizendo aos fariseus assim,
Tem a ovelha que se perdeu, que sabe que está perdida. A dracma, que é aquela perdida que não sabe que está perdida, que é aquela pessoa que está lá no mundo e ela não tem consciência nenhuma de Deus, nunca teve, e está lá, mas ela está perdida e lá ela nem tem consciência. Tem a ovelha que está perdida, que é aquela que ou saiu da igreja, ou ela mesma tem conhecimento de Deus, mas não consegue chegar até Deus, ela está perdida. E tem aquele que está dentro da casa de Deus, Jesus dizendo que aí são vocês, fariseus, não é essas pessoas que estão na casa de Deus e não julga a situação, mas aqueles que estavam na casa de Deus, como o irmão mais velho do filho pródigo, ele estava achando que estava achado, que ele era o cara, que ele estava no lugar certo. Porém, ele não sabia que estava perdido dentro da casa de Deus. E Deus, o Senhor Jesus, está dizendo aos fariseus: vocês estão igual esse irmão mais velho. Vocês estão tampando a porta do reino. Vocês nem entram e nem deixam ninguém entrar. Porque vocês acham que é da casa, é o mais velho, é o que manda. Vocês judeus é a nação escolhida. Mas eu vim para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus dizendo. E ele está dizendo para os judeus: a salvação não pertence só a vocês. Eu estou buscando agora as ovelhinhas perdidas do meu Pai a nível planetário, mundial. Onde tiver uma nação, onde tiver um povo, eu vou estar pegando aqueles que são escolhidos do Pai. Para nós entendermos e findarmos e orarmos, eu gostaria que você entendesse que você é uma ovelha. E você está no plano de Deus. Se você estivesse perdendo, entenda que o bom pastor te busca, porque ele te ama. Se te deu na telha de dar uma saidela, porque para mim não está bem, você está equivocado. O inimigo está atrapalhando a tua vida. Ele quer te derrubar. Ele quer te colocar na lama. Ele quer ceifar a tua vida. Mas o bom pastor está dizendo: fica no rebanho o qual você foi colocado. Se tiver um pensamento dizendo: eu acho que agora eu quero tomar outro rumo, eu acho que essa daí já não dá mais para mim, eu não consigo mais. Irmão, é uma revelação da parte de Deus, eu posso dizer, profeticamente dizendo para você. Deus está dizendo: fica no seu rebanho, fica junto com o rebanho, porque é aí que ele cuida de você. Se você ir lá para fora, você pode se trimbicar, vai triplicar, vai tropeçar, quer dizer, vai tropeçar, vai cair, vai se machucar, vai ficar com frio, vai ficar com fome. E isso, se não, corre o risco de vida, ou de morte, quer dizer, o risco de morte. Então, nesta noite, seja a ovelhinha do Senhor. Outro sim, seja aquele que busca a ovelhinha do Senhor. Você conhece o irmãozinho que está triste? O irmão que está parado? Ah, mas era minha família, pastor. E ali não tem nem jeito. Não dá nem para falar. Eita, irmão, que eu estou orando já faz um tempo, lembra, pastor? Pela salvação da minha casa. Levo cada burdoada de vez em quando, porque eu fico no... Não sei se eu levo na pancada para a casa de Deus, ou se eu falo que Jesus ama e põe nas costas. Eu quero orar com você. Amém? Se você puder ficar sobre os seus pés, vamos fazer uma petição.